Oi, tudo bem? Recentemente eu passei por uma experiência que fez com que eu gravasse esse vídeo com esse título. Já tem mais ou menos aí, acho que foi uns 10 meses que eu e a minha família nós estávamos nos planejando para finalmente eu conhecer a praia, porque os meus pais já conhecem. E aí nisso a gente ia visitar alguns parentes no interior de São Paulo e depois nós iríamos para a praia. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, aconteceram uma série de coisas que fizeram com que desse errado, né? Então acabou que a gente não conseguiu ir pra praia e a gente só foi ali pro interior de São Paulo visitar alguns familiares e a gente voltou pra casa. Essa experiência, ela me marcou muito porque eu acredito que, como a grande parte das pessoas, eu sou a pessoa também que quando me empolgo com alguma coisa, quando cria expectativa e depois dá errado, a gente acaba ficando muito mal, né? E assim, comigo não foi diferente, sabe? Eu me lembro muito que quando a gente foi colocar a questão financeira na balança, que foi o que mais prejudicou, e aí teve ali um resquício de que não daria certo, eu já comecei a ficar, meu Deus do céu, como assim não vai dar certo? E já comecei a ficar mal, sabe? E aí eu me lembro que quando a gente chegou no interior de São Paulo, que realmente a gente viu que, olha, a despesa vai ficar muito alta, não vai dar pra gente ir, voltar e tal, a gente vai ter que fazer escolhas, e quando eu vi que era isso, que não tinha outra opção, eu fiquei muito mal. E assim, galera, eu fiquei mal no nível de muita frustração, sabe? E eu fiquei, poxa vida, Deus. Eu lembro que lá na frente da casa onde a gente estava, tinha uma linha de trem desativada, sabe? E aí eu fui lá pra frente e comecei a orar. Fiquei tipo assim, Deus, como assim? A gente planejou, era uma viagem de família, eu queria muito conhecer a praia. E brava, sabe? Eu acredito que foi muito aquele negócio de você estar despida, né, diante de Deus mesmo, sem máscara, sem performance, sem aquela coisa de falsidade, você realmente tá sincera ali diante do Senhor, falando, Senhor, como assim deu errado, sabe? E eu tava muito frustrada, eu lembro que eu tava muito frustrada, e esse foi o primeiro dia de oração diante de Deus, e depois, no segundo dia, eu já tava diferente, a minha oração já tava assim, Deus, o Senhor sabe o quanto é importante pra mim, o Senhor sabe que eu queria conhecer a praia com a minha família. Enfim, foi meio que isso diante de Deus. Só que aí no terceiro dia, que eu vi que, tipo, beleza, nada vai mudar, não tem, né? Eu tava muito à espera de um milagre, que fosse dar certo de alguma forma. E, gente, acredite, assim, ó, eu tentei de todas as formas fazer o negócio dar certo. E foi um negócio muito louco, porque sabe quando você tenta com a força do seu braço, literalmente? Eu tentei com a força do meu braço, de tentar fazer cálculos e vamos tirar daqui, tudo que vocês pensarem que eu fiz pra poder, assim, barganhar com Deus, eu fiz. E é muito louco, porque na minha cabeça eu falei, cara, tipo, um negócio planejado, aí do nada as coisas começam, do nada, né? As coisas começam a dar errado, coisas fora do nosso controle. E aí eu comecei a entender que eu tava até lutando contra Deus, né? Porque, gente, quando... Até conversando com os meus pastores ontem, a gente chegou nessa conclusão. Na verdade, meu pastor falando assim que quando nós somos com a nossa vida entregues a Cristo, né? Jesus é nosso Senhor. Se algo não deu errado, é porque a gente precisa aceitar que algo que a gente não entende tá acontecendo, sabe? E é muito louco porque mesmo a gente querendo aceitar, a gente entende que na verdade, mesmo eu querendo aceitar, eu entendi que eu ainda estava nessa fase de ser forjada e levada à plena maturidade de filha madura. Porque eu ainda estava muito assim, eu quero, sabe? Esse negócio de ficar lá fazendo birra, criança mimada, acho que essa é a palavra. E é muito louco porque no meio disso tudo, da minha frustração, no meio de tudo que aconteceu, porque era muito algo que eu queria viver, eu me questionei, tipo, Deus, tipo, onde o Senhor tá, cara, né? Pô, e frustrada. E eu tô falando isso porque eu acho legítimo a gente não esconder as nossas emoções diante do Senhor, porque Ele já sabe. Olha só, o Senhor já sabe, não adianta esconder. Então eu falei, Senhor, já que o Senhor já sabe, eu preciso contar. E aí eu orava e confessava pecado, de estar com raiva, de estar de mau humor. E isso foi... E tem sido um processo pra mim, sabe? Porque
a gente voltou para casa e eu comecei a refletir que o Senhor estava comigo, porque muito se é escutado de que Deus é um Deus que destrói sonhos mesmo e que Ele não... os planos de Deus vai prevalecer e Ele que diz a última palavra. E isso tudo é verdade no sentido de que a última palavra vem do Senhor e os planos dele permanecem. Mas essa questão de que o Senhor tem prazer em destruir os nossos sonhos, eu não concordo com isso. Eu concordo que Deus, ele se importa com o nosso sofrimento, com a nossa frustração. Assim como um pai, ele se importa com a frustração de um filho. Mas qual que é o grande lance disso tudo, né? Até conversando também ontem sobre isso. É que, sabe quando o pai entende que o filho, ele precisa amadurecer? E por isso, algumas situações e circunstâncias estão acontecendo? E um pai que disciplina o seu filho diante das adversidades, diante das provações, é um pai que o ama. Em Hebreus 12 vai dizer sobre isso, depois eu vou deixar o versículo aqui. Em Hebreus também vai dizer que a disciplina, quando ali no momento ela é aplicada, não é motivo de alegria, mas depois produz fruto de alegria, de paz, de justiça. E eu percebi que eu precisava do que eu vivi. Eu precisava desse não de Deus para entender muitas coisas que precisavam ser tratadas no meu coração. E que vai ter, com certeza, outras oportunidades. Mas não foi isso que eu me ancorei ou que ficou as minhas esperanças sobre realizar ou não um sonho, ir ou não pra praia, porque no final das contas, às vezes nem era sobre isso, sabe? Mas o que ancorou meu coração foi entender que Deus, ele é Deus Emanuel. E o que significa isso? O Deus conosco, o Deus que se importa comigo, o Deus que me ama, mas me ama tanto ao ponto de estar comigo durante essa frustração. O Senhor nunca me abandonou, Ele estava lá quando eu estava brava, Ele estava lá quando eu estava chorando, irritada, quando eu quis negociar com Ele, quando eu quis dizer, não, Deus, mas olha cá, entende os meus motivos, os meus sonhos, os meus planos, isso é importante para mim. Ele sabe, Ele estava lá e Ele me acolheu através do Espírito Santo que habita em mim. Só que Ele também sabia, como um pai amoroso que Deus é, que existia um plano muito maior e que naquele momento eu precisava daquele não. E eu não vou mentir para vocês e dizer que, nossa, superei, porque foi uma frustração muito grande para mim, mas eu estou superando. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu resolvi expor isso aqui porque talvez você passou por um momento de grande frustração em alguma área, na sua caminhada com Cristo, alguma coisa que você tanto queria, que você tanto almejou, você colocou na ponta do... Você fez tudo certo, mas mesmo assim deu errado e você culpa Deus por isso. Você culpa Deus, você culpa as pessoas, porque a gente é assim, né? Desde lá do Jardim do Éden, né? Ai, o que aconteceu? Ah, foi a esposa que o Senhor me deu. Ah, o que aconteceu? Foi a serpente. Então, assim, a gente tem essa tendência a culpar, né? A gente precisa culpar alguém e tal. E eu sei que quando a gente tá muito frustrado, é isso que a gente quer fazer. Culpar, achar respostas. E quer saber? Esse não é o caminho. O caminho é se render ao Senhor. É ir até Ele com as suas frustrações. Eu fui até o Senhor com as minhas frustrações e dizer, Senhor, eu gostaria que tivesse sido assim e não foi, e eu tô mal, e eu descobri que eu sou uma criança mimada e egoísta e quero tudo do meu jeito e eu preciso da graça de Deus, eu preciso do Senhor. E aí o Senhor vai e nos acolhe, porque Ele é um Pai que nos ama tanto a ponto de não nos entregar a nós mesmos. Eu acredito que o pior é o Senhor nos entregar as nossas paixões, as nossas vontades, aí Ele fala, então tá, se vira aí. Porque não tem como, não existe vida longe do Senhor, sabe? Não existe vida longe do Senhor. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é tudo pra nós. E não é porque deu errado que vai dar errado pra sempre. E eu creio muito que os filhos de Deus, o Senhor tem planos lindos pra nós. Jeremias 29:11 diz isso, o Senhor tem planos lindos pra nós. Então, o meu maior motivo de estar compartilhando esse vídeo aqui é pra dizer que eu sou humana tanto quanto você e que não é, sabe? Ah, não, já passou. Não, uma frustração, ela é real. Os sentimentos, eles não podem ser anulados, eles não podem ser reprimidos, eles precisam ser sentidos, mas sentidos da forma certa. Nós precisamos sentir tudo diante do Senhor, porque Ele se preocupa conosco, mas Ele também é o Deus Emanuel, que se preocupa conosco e nos direciona em tudo, nos acolhe, nos abraça e nos leva ao entendimento. Para finalizar,
Durante a viagem, Salmo 143, versículo 10 me encontrou, onde Davi diz assim para o Senhor: Ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor, pois tu és o meu Deus. Então que o Senhor nos ensine a fazer a vontade dele, mesmo quando não é a nossa, entendeu? Porque o evangelho é esse, é negar nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir o Senhor. E talvez você está assistindo esse vídeo e você fala: meu Deus, a menina ficou mal por causa de uma praia. Talvez a sua frustração foi por coisa muito pequena, muito menor. E a gente não precisa entrar aqui em coisa de comparação, porque cada sentimento é um sentimento e nem o Senhor nos compara. O Senhor nos ama porque Ele nos fez de forma maravilhosamente, entendeu? Como diz em Salmo 139. Então a gente não precisa comparar dores aqui. A minha dor foi maior que a sua, menor. Doesn't matter, não importa, sabe? Isso não importa para o Senhor. Então é isso. Para finalizar, eu gostaria de orar por você, porque eu não sei como está o seu coração. Às vezes, por conta dessa decepção, dessa frustração, você pensou até em parar, em desistir, em parar de andar com o Senhor, de tão forte que deve ter sido o que aconteceu. E eu não menosprezo o seu sentimento. Mas eu queria te dizer que há um Deus que passou tudo com você e um Deus que tem planos muito maiores e que quer te ensinar com o que aconteceu com você. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Eu sei que se chegou na pessoa é porque o Senhor tinha essa mensagem para compartilhar. Eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Senhor, nós estamos aqui. O Senhor sabe que não é fácil se frustrar, é difícil, dói, mas o Senhor prometeu estar conosco e o Senhor está pelo Teu Espírito Santo, através do Teu Espírito Santo. Então eu oro pelos meus irmãos que se frustraram e que decidiram não caminhar mais com o Senhor por conta da frustração. Mas nós sabemos, e a Tua palavra nos diz que o Senhor tem planos para nós e nem sempre vai ser do jeito, da forma ou como nós estamos querendo, mas a Sua vontade, Senhor, prevalece e que bom por isso. Nos ajude a ser filhos maduros e a termos maturidade cada dia mais diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se fez sentido para você, comenta aqui e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa. Um beijo, falou e até mais!